Quem é o CFO, hein? Bom, CFO é aquele profissional fundamental nas empresas que muitas vezes ajuda a definir a estratégia, os rumos de uma corporação. Mas agora existe o CFO temporário. O que é isso, hein? Meu nome é Cássio Politi e é a essa pergunta que a gente vai responder hoje no podcast Robert's Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para essa conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber duas pessoas aqui que vão tratar desse tema tão particular que existe no mercado. Deixa eu começar aqui pelo Silson Fischer, mais conhecido no mercado como Fischer, que tem uma experiência vasta aí como CFO, diretor financeiro, passou por Bell Canada, Sony, empresas de consultoria, e é um exemplo vivo aí do que a gente vai abordar hoje, que é essa história do CFO temporário, CFO para o projeto, como você preferir chamar. Fischer, muito bom ter você aqui, é uma honra receber você no podcast, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço toda a equipe aí da Robert Half, que a gente tem uma parceria aí de longos anos, e é um prazer estar com vocês, com a Vanessa. E do lado aqui da Robert Half, o Fischer já nos adiantou, tem a nossa Vanessa Aguiar, aqui, diretora de mercado da Robert Half, uma diretora que atua em duas linhas de negócios dentro da Robert Half, o recrutamento para o projeto, que aliás é muito do nosso tema de hoje, e também para recrutamento permanente. Vanessa, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite também para participar com a gente hoje. Eu que agradeço, viu, Cássio? Obrigada aqui pelo Fischer também. Vamos falar um pouquinho aí desse novo, né, esse novo assunto, falar de CFO temporário, enfim, parte de projetos que eu acho que vai ser bem bacana. Obrigada mesmo. Não, eu que agradeço, vai ser ótimo, porque é um assunto novo. Para falar a verdade, a gente aqui com 2 anos e pouco de podcast, a gente nunca tratou esse assunto, né? Então eu queria perguntar, começar por aí, né? Quem é o perfil de empresa adequado, né, para contratar o CFO temporário ou CFO por projeto, como você preferir chamar? A gente sempre fala, é um assunto que as empresas, elas normalmente não costumam falar, porque a cadeira de um CFO, ela já é uma cadeira ali permanente. Não existe um perfil adequado, não existe uma empresa adequada, na realidade existe uma demanda, um projeto, uma necessidade, alguma coisa que surge nova dentro do mercado, que faz com que você precise de uma outra visão, de uma análise independente para um novo negócio, às vezes uma demanda específica, um novo olhar para um orçamento, ou uma necessidade de uma fusão, de uma aquisição. Então, não existe um perfil, mas sim um desafio dentro das empresas que fazem com que elas olhem para um profissional mais sênior, um profissional que tenha uma bagagem, principalmente na área de finanças, área contábil, área tributária, de planejamento, que vá agregar para aquele momento da empresa, para aquele novo desafio, e que ele realmente venha para agregar valor naquela estrutura, né? naquele projeto que a empresa vem desenhando. Então, não tem um perfil específico, mas sim uma característica aí de um desafio, né? Não só é uma, assim, aparentemente nova, não é tão novo, porque eu já faço isso há uns 3, 4 anos, aí quase 5 anos, tá? Mas um pouco mais. Mas o momento também, não é só uma coisa nova, uma situação nova, a primeira vez que vocês estão abordando, mas é o momento ideal, é o momento mais que as empresas mais procuram. Eu te explico por quê. Muitas empresas têm o fechamento do seu ano fiscal em dezembro, vai de dezembro até abril normalmente. E elas estão no processo de orçamento, então elas não têm certeza se elas vão operar no país, com que tamanho elas vão operar, elas estão fazendo o seu orçamento, e elas precisam de alguém com experiência, que sente na área financeira e que faça esse orçamento com a sua equipe interna, entende? E que tenha uma visão, muitas vezes, fora da empresa, que possa passar para a matriz, que possa passar para a administração da empresa uma visão independente, né, eu diria. Então, esse é o momento em que a gente está mais ocupado, né? E é o momento mais legal. Então,
Eu atuo como pessoal de outros países que às vezes são contratados por consultoria de lá, que buscam profissionais aqui, e a própria Robert Half. Para dar um exemplo real, eu fui contratado na última demanda com a Robert há 3 dias do Natal. Estava com a minha viagem programada, tudo, a gente acertou aí um pacote para eu receber tudo de volta e passei Natal e Ano Novo trabalhando, mas assim com muito prazer, né? Legal, cara. Imagino. Só para te dar É. essa. A gente tem, no meu caso, por exemplo, eu atendo muito multinacional, porque tem essa questão de conversar com a matriz e tudo mais. Mas já trabalhei com empresas nacionais, empresas familiares, que muitas vezes tem o diretor financeiro, que é um membro da família, que não tem outra experiência em outros lugares, e aí eles precisam, é exatamente o que a Vanessa falou. Acho que não tem muito perfil, acho que tem a necessidade da empresa com o perfil do profissional. Esse é o grande trabalho que o pessoal da Robert Half faz, e encaixar em buscar aquele perfil para aquele momento. Quer dizer, pode ser um perfil mais de um coach, um perfil mais de alguém que vai fazer o segundo homem, e pode ser o cara que senta na frente e vai fazer tudo e vai entregar aquele projeto. Vai entregar um orçamento base zero, vai entregar uma implementação de SAP, vai entregar uma mudança de contabilidade. Estou te dando alguns exemplos que eu fiz. E normalmente essa empresa, essa multinacional, ela tem uma contabilidade terceirizada que dá um suporte para ela, mas não tem uma visão interna, não tem o dia a dia da empresa. E esse profissional, muito embora interino, ele é full time para a empresa, ele se coloca à disposição. Eu costumo brincar, né? Às vezes são 2 dias, 3 dias, depende do tempo que foi alocado, mas naquele período ele está full time da empresa, ele conhece os detalhes da empresa, ele atende a diretoria da empresa lá fora como se fosse um CFO normal. E muitas vezes a empresa realmente não tem demanda para isso, porque ela está começando no Brasil, é uma startup, então ela não tem uma demanda para 5 dias na semana de um CFO, de um cargo pesado, com valor alto, então ela meio que aloca esse profissional, aí talvez não para o projeto, mas para a unidade, para a filial que ela precisa e para dar um suporte para o CEO local, para o presidente local, que normalmente, para ele não perder o foco, que normalmente é a venda, ir para o mercado, tá certo? Então, eu acho que atua desde, respondendo a pergunta claramente, vai desde multinacional, startup, empresa nacional, e por projetos especiais aí, como a Vanessa disse. E uma coisa que é bacana, que foi o que o Fischer comentou, que ele chegou nesse final de ano, né, justamente quando as coisas estão mais corridas, no fechamento, e esse modelo, trazer o Fischer como temporário, trazendo nessa modalidade, permite flexibilidade. Então, a contratação, quando ela é feita dessa forma, foi muito bem como ele falou, o recurso, o colaborador, ele está ali full time para o projeto da empresa, mas às vezes ele pode trabalhar 2, 3 vezes na semana, ele pode trabalhar ali por mês numa contratação CLT, mas com horas específicas para aquele projeto. Então, esse tipo de contratação, essa contratação por um período determinado, é o que muitas empresas hoje buscam para ter essa flexibilidade. Então, o CFO, né, o recurso, o Fischer mesmo trouxe toda essa bagagem para poder agregar, liderando ali a empresa por aquele período interino, para que o resultado viesse ali no ano seguinte com uma velocidade um pouco maior. Então, é bem bacana essa flexibilização na hora que a gente tem a modalidade na contratação, né? Olhando de fora, assim como é o meu caso, e acho que a maioria das pessoas que está ouvindo a gente também não conhece profundamente isso, é lógico e esquisito ter o CFO temporário, né? Lógico por tudo que vocês acabaram de explicar. E esquisito porque a gente tende a pensar, né, que putz, essa pessoa vai ter um envolvimento com o histórico da empresa, com os processos, com todo, né, o background que tem ali, mas pelo jeito está funcionando, né? É necessário ter esse envolvimento, conhecer profundamente a empresa, ou como é que você supre isso, sendo né, uma espécie de um, não é bem um consultor, um CFO temporário, não vou tentar redefinir aqui. Posso te ajudar um pouquinho aí na pergunta? Claro. A maior resistência que eu sinto das empresas é a questão da confidencialidade. Ela não entra, Tá. é uma coisa que não entra meio na cabeça da empresa, principalmente dependendo de quem vai fazer o trabalho. Então, se você é apresentado por uma consultoria,
ela se sente mais confortável, mas ela entende que ela está contratando a consultoria. Mas o que ela quer é o profissional. E aí o trabalho da Robert Half é bastante interessante, porque o funcionário ele é contratado pela Robert Half e ele tem um confidential agreement assinado não só com a Robert, mas como com a empresa. A Vanessa vai saber dizer melhor, mas assim, do lado do funcionário, ele tem todas as garantias, ele tem desde o plano médico que ele negociou, que a empresa ofereceu para ele, até o aviso prévio, 13º, tudo. Ele é um funcionário contratado, normalmente, mas ao mesmo tempo ele é interino. Então, para a empresa, e a qualidade da Robert Half em buscar um cara que foi testado no mercado, que está há anos, que vai manter a confidencialidade daquela empresa. E eu vou te dar um exemplo de projetos como isso é complicado. E a empresa acaba tendo problemas. São projetos de merge. Eu fiz projetos de merge e de aquisição. Então, quando você está na aquisição, fazendo o takeover de uma empresa, o próprio diretor financeiro ele não tem tempo de administrar a empresa que ele já faz e, ao mesmo tempo, fazer o takeover da empresa que ele adquiriu. No exemplo que eu vou te dar, era uma empresa com 110 funcionários no ramo de transporte que adquiriu uma com 7.000 funcionários, com 120 unidades. Como que ele iria fazer aquele merge e, ao mesmo tempo, tocar o dia a dia da empresa? Foram 3 aquisições em um ano. Então, é mais ou menos assim, a empresa comprou, mas foi engolida. Então, para ela não ser engolida, o que ele faz? Ele tem que se dividir. Então, esse CFO interino, ele entra como um espelho e ele vai se focar nesses projetos que esse diretor está passando para ele. Então, é até interessante. Eu estou dando um exemplo de uma empresa que tem o CFO, tem o diretor financeiro e contrata outro para fazer um projeto específico. No caso, o que eu fiz foi esse merge, correto? Então, você faz a união dessas empresas, traz esse resultado para dentro da empresa. O resultado, toda empresa, quando adquire outra, ela tem um foco em reduzir os custos, né? Em fazer o merge da operação, não só o merge fiscal, não só o merge da operação como todo, mas reunir ela tem, no caso, eu tinha 3 tesourarias, trazer uma tesouraria só, eu tinha 3 áreas de report, ter uma única área, enfim, fazer toda essa união, 3 áreas fiscais, em estados diferentes. E a gente fez toda essa união em paralelo e sob a batuta do CFO que está lá. E, normalmente, esse interino ele é contratado, é uma outra coisa interessante, porque a grande vantagem é que ele não entra com essa obrigação. Então, se a aquisição não deu certo, se o projeto não deu certo, se o preço dele é muito alto para a operação, não tem problema. Mas, se não, a empresa acaba por internalizar, porque ela acaba vendo uma posição lá, localmente ou não. Não, e eu acho que ficou super claro, principalmente essa parte, né? A gente pensa muito, nossa, mas eu tenho a figura de 2 CFOs, de 2 diretores numa mesma estrutura, numa mesma companhia, mas os papéis, eles são muito bem diferenciados no dia a dia. Então, eles trabalham em conjunto, as informações, elas são compartilhadas, mas como muito bem disse o Fischer, a gente tem todo um trabalho de confidencialidade das informações e também o que cada um tem de papel dentro daquele projeto, dentro daquele desafio. Então, quando você traz um outro executivo que tem bagagem de mercado, que tem conhecimento, que já atuou talvez naquela mesma linha de negócio, que já passou por um momento que aquele CFO que está lá dentro vai passar, eles unem forças, né? Então, ele vem para agregar. E aí ele acaba trabalhando muitas vezes com muito mais eficiência, com foco no negócio, para trazer realmente o resultado num curto prazo, e muitas vezes acontece isso que o Fischer falou, ele acaba sendo internalizado, pensando em novos negócios, em novas estruturas, e eu acho que a internalização, ela está muito mais atrelada a justamente isso que ele falou, não existe uma responsabilidade no começo se o negócio vai trazer o retorno ou não, então isso faz com que o colaborador, faz com que esse CFO, ele tenha mais tranquilidade de fazer o business, ele tenha mais tranquilidade de agregar valor ao negócio. Então, no momento que ele vai começando a fazer a gestão, começa a entender o que está acontecendo, ele começa a ter acesso às informações, às experiências ali de cada um, ele acaba trabalhando realmente como uma pessoa que vai trazer uma outra visão para o business, vai agregar, e aí a tendência é que realmente a empresa olhe e fala assim, não, mas espera aí, eu tenho
uma qualidade intelectual, eu tenho uma bagagem, por que não colocar isso para dentro da empresa, numa outra linha de negócio, num outro business, por que não realmente agregar isso para dentro do dia a dia, né? Então, acho que o Fischer bem falou, acaba dando bem certo quando as empresas olham por essa vertente aí. Até colaborando com isso, Vanessa, o que acontece muito é que esse perfil desse profissional ele tem que ser muito rápido. Então, ele entra na organização, tem que aprender a organização muito rápido, aonde ela quer chegar e demonstrar esse resultado. Não quer dizer que ele vá fazer, mas ele vai para a diretoria da empresa e apresenta muito rapidamente a proposta, a visão dele, que é uma visão independente, que muitas vezes é a mesma do diretor financeiro, do CFO, que está lá na posição, mas que tem dificuldade de explicar que aquele problema veio do passado, ou veio de uma má quantificação de alguma coisa. Vou dar um exemplo claro que a gente encontrou. Eles fizeram uma alocação de headcount baseado em faturamento e não na emissão de conhecimentos. Então, eu tinha a unidade que mais faturava, por exemplo, ela emitia um único conhecimento e eu podia ter 10 pessoas, não fazia sentido nenhum. Então, discutir essas métricas, muitas vezes, causa um problema interno dentro da empresa, entre a área financeira, com a área de pessoas, com a área de... Enfim. E essa visão externa facilita essa comunicação e deixa claro e une as pessoas, né? Claro que aí vai depender muito do soft skill que esse profissional tem, enfim. Mas a grande vantagem é uma visão independente. Então, ouvido. Dando o meu exemplo, eu fui pela área financeira e acabei ajudando a área de operações, a área de RH e outras áreas, e muitas outras áreas, porque quando você está lá, você está fazendo tudo, então te incorpora. É justamente isso que o Fischer falou, né? Muitos clientes, muitas empresas falam assim, nossa, mas é vantajoso, Vanessa? Não é vantajoso? Vale a pena? Não vale a pena? Eu acho que isso que o Fischer trouxe realmente demonstra que vale a pena. Quando você, às vezes, está dentro ali da empresa, no dia a dia, você tem uma visão, muitas vezes já né, viciada do que está acontecendo no teu business. Quando você traz um executivo que tem a bagagem, que consegue, às vezes, abrir um pouco mais o horizonte, é aí que faz o valer a pena daquilo que você realmente está indo buscar no mercado. De trazer essa senioridade, trazer esse conhecimento e de uma forma bem rápida e ágil, né? Então, muitas empresas falam, vale a pena eu ter esse profissional? Realmente faz sentido, Vanessa? Eu não vou gerar um desconforto interno, não, pelo contrário. Você realmente vai fazer com que o teu business evolua de uma maneira muito mais rápida e consegue abrir mesmo a mente para o que muitas vezes você está cego, você não consegue ver no teu dia a dia. Porque é uma coisa que começa e termina, né? É um romance de verão. Pode virar casamento? Acontece de o temporário virar permanente? Sinceramente, olha, nem sempre é um romance. Eu ia até dar um exemplo dentro do que ela falou. Eu fui para uma... Eu fiz isso muito internamente dentro da Abril e tinha uma coisa interessante. Eu fui para a área gráfica e tinha um projeto de redução de custos muito forte pela nova condição de mercado, mas que estava dividido em 2 anos. E a minha primeira pergunta foi, por que 2 anos? Por que a gente já não faz já? Se eu estou fazendo o orçamento desse ano, porque o grande corte de custos eu vou fazer no próximo ano. Ah, não, a gente precisa estar preparado, a gente precisa isso, aquilo, aquilo. Esse profissional, junto com as equipes, o que ele faz? Ele dá o suporte que a empresa não tem, a segurança que ela não tem. Então, a gente antecipa, em média, os resultados em 2 anos. Toda a redução, todas as mudanças previstas para os próximos 2, 3 anos, no 3 Years Plan, foram feitas no primeiro ano. Então, você imagina a vantagem. E eu vou comentar os 2 lados, né? A vantagem para a empresa, porque ela traz os resultados de 2 anos em alguns meses, e do outro lado, a vantagem para o profissional. Porque, como eu estava dizendo, esse perfil é um perfil diferente, é um perfil do cara que entra rápido, conhece rápido o negócio e busca os resultados rapidamente. Com suporte, com aprovação, e resultados que se mantêm. Isso é uma coisa que eu costumo comentar muito. Não adianta você trazer um resultado e ele não se manter. E é isso que esse profissional, embora terceiro, tem a obrigação. Porque
ele tem que entregar esse resultado, tem que mostrar que está funcionando e tem que funcionar sozinho, sem a presença dele. Senão ele não entregou realmente, correto? E essa entrega feita rapidamente faz com que esse profissional também seja muito mais bem remunerado. Comento no caso e bem remunerado para os dois lados, porque a empresa não tem problema de falar para ele, olha, eu te contratei 2 dias, mas eu te preciso mais um, preciso mais 2. A Robert faz isso internamente de uma forma automática, quer dizer, você tem a tua entrada, a tua saída, se o cara te chamou num sábado, num domingo, isso é computado, então você, como profissional, é bem remunerado dentro da sua expectativa, e ainda não tem o menor problema o difícil é você trabalhar num domingo e não estar sabendo se você vai ser remunerado ou ter que negociar isso, que com a Robert não existe isso. O cara te chamou, ele sabe que ele vai pagar e ele paga feliz, porque ele está tendo o resultado. De uma maneira geral, assim, independente, eu sempre costumo falar que as demandas temporárias, as necessidades ao longo do projeto, elas vão mudando, né, o mercado vai mudando, coisas acontecem. Então, eu sempre falo que existe sempre uma chance de você ficar na companhia, de uma internalização, porque tudo muda muito rápido, o mercado muda. Então, demandas temporárias, sim, podem surgir demandas internas, das quais esse profissional pode fazer sentido. Então, um temporário pode se tornar uma contratação permanente? Sim. E o histórico disso, ele acaba sendo muito positivo. Então, eu acho que, às vezes, não naquela área que o profissional começou, mas como eu falei, né, num outro negócio, num outro business, numa outra demanda, porque esse profissional, como ele conhece, como ele veio, ele agregou valor, ele consegue se comunicar de uma forma muito mais eficaz, e muito mais próxima de diversas pessoas dentro da companhia. Então, por mais que ele seja um terceiro ou um temporário, ele está ali, ele está convivendo, ele acaba sendo conhecido, ele começa realmente a fazer parte do business. Então, ele consegue garantir que a empresa vai ter um desenvolvimento futuro. Então, eu acho que o temporário, sim, pode se tornar um permanente, com certeza. Eu acho que cada um constrói o futuro, cada um constrói o que está por vir, e é muito do que você vai agregar valor, do que você vai trazer de bagagem, do que você vai trazer de conhecimento, porque nenhuma empresa vai ficar sem um profissional bom, sem um profissional que realmente fez a diferença naquele período. Então, eu gosto de falar sempre que sim, é possível se tornar um temporário, um permanente, com certeza. E mais que isso, eu vou te dar um exemplo meu muito. Você tem, claro, acesso a todo o orçamento da empresa, você sabe o que ela vai buscar, e muitas vezes, por gostar da empresa, por ter um carinho pelaquele produto, pelas pessoas, enfim, você acaba topando até uma remuneração muito menor que aquela que você está. Aconteceu comigo 2 vezes aí, com a Robert, inclusive. Você topar uma remuneração muito menor para se tornar um efetivo, enfim, para estar no dia a dia da empresa, mas não é pelo cargo, não é pelo dinheiro, não é pela situação, é pela empresa, pelo aquele, puxa vida, eu fiz esse bolo todo e agora eu não vou terminar, não vou servir, não vou comer o bolo, vou ficar aqui. É porque o profissional temporário é diferente um pouco quando a gente vai falar de uma demanda permanente ou buscar um profissional permanente, a gente analisa muito mais o perfil, né? O que está motivando essa pessoa a aceitar um projeto temporário? O que ela busca? Qual que é o perfil? Então, são outros motivadores que fazem com que a gente, no momento de uma entrevista, na hora que a gente vai olhar o perfil, são outros motivadores que a gente analisa para que realmente faça sentido e que essa pessoa continue no projeto por todo o período. E é muito do que o Fischer falou. Você cria um vínculo, né? Você cria realmente essa proximidade. E por que não? Então, é muito mais a motivação que você tem de contribuir para que algo diferente aconteça no negócio, e é isso que realmente vai fazer com que a pessoa trabalhe junto e que queira ver o final ali do que aconteceu com tudo que ele contribuiu, né? Então é bem bacana. Mais que isso também, eu queria comentar, viu, Cássio, que eu acho que o perfil que a Robert busca, que as empresas, porque uma outra grande preocupação das empresas é legal. Eu trouxe esse profissional, ele está no meio do meu projeto, ele consegue um emprego em outro lugar, e aí ele pede para sair e ele sai do projeto. Isso é uma outra coisa que talvez tá? Não estou aí falando só de diretor financeiro, mas eu estou falando dos executivos que a Robert procura, é um perfil que não para o projeto no meio.
Eu tive muitos casos em que eu estava no meio de um projeto e tive uma proposta para ir para outro lugar. Mas primeiro a gente entrega o projeto. Primeiro a gente avisa, vai lá, entrega o projeto. Isso é um perfil do profissional. E eu te garanto que se eu não entregasse, se eu tivesse entregue algum desses projetos, eu nunca mais teria sido contratado por outro, que é ele que te dá a indicação para outro, enfim. Então, é diferente quando você está contratando uma mão de obra num outro nível, em que se o cara conseguiu alguma coisa a mais, ele vai embora e pronto. Não. Esse perfil, ele fica, ele termina o projeto, ele entrega o projeto, ele pode até não ficar na empresa, ele pode ir para outra, como foi meu caso em alguns momentos, mas o projeto é entregue, né? Ou é repassado para aquele gestor, enfim, no prazo mínimo lá. E volto a dizer, a contratação é uma contratação normal, quer dizer, o cara não pode virar as costas e falar, obrigado, viu, Vanessa, estou indo. E ninguém faria isso, mas eu digo, neste nível, ninguém faria, e o nível de profissionais e histórico que a Robert busca garante a empresa, claro que ninguém pode garantir, né? Fatalidades ocorrem, mas de forma geral, a Vanessa talvez tenha mais experiência aí com os números internos, mas o que eu vejo, tanto de um lado como do outro, tanto contratando pessoas como sendo contratado, é que existe esse envolvimento, existe essa. Então, você está com aquele projeto, e mesmo que você tenha uma proposta melhor, e a empresa que está te recebendo também recebe. Eu tive casos, por exemplo, eu estava no projeto e fui chamado pela Proudfood, né, que também era da Robert, para retornar. E eu tive que pedir 2 meses. E o cara falou, pô, eu tô com um problema aqui faz um ano, esperar mais 2 meses não vai ser problema. O CFO internacional aguardou 2 meses e meio a minha chegada na empresa. Então, você veja que essa situação, né? É bem... Como é que é o contrato, hein, Vanessa e Fischer? CLT, PJ? Eu fico com essa curiosidade. E até os riscos que isso eventualmente pode trazer para a empresa. Como é que você mitiga riscos trabalhistas, por exemplo? Eu acho assim, foi como o Fischer falou, hoje dentro da Robert Half a gente trabalha na modalidade de contratação CLT, então esse profissional, ele é um profissional contratado da Robert Half pela modalidade temporário, então a gente faz todo o processo interno de acompanhamento, de contato, a gente tira as referências, a gente faz um processo normal, como o Fischer falou, então ele é um profissional contratado por nós, alocado no nosso cliente, então a gente também tem uma responsabilidade na carreira desse profissional. Então, faz com que qualquer tipo de risco a gente consiga mitigar, porque esse profissional, ele entende que a figura do empregador é a Robert Half. E como que ele entende isso? A partir do momento que eu tenho proximidade com ele. Então, o que faz diferença para esse colaborador, sendo um CLT, sendo um profissional da Robert Half, eu conseguir garantir que ele vai concluir esse projeto? É a proximidade. Então, eu estou ali semanalmente ligando, entendendo o que está acontecendo. A Robert, né, o nosso time consegue entender a demanda do cliente. Então, uma vez que a gente trabalha com especialistas, então a gente internamente trabalha com recrutamento especializado. Então, a partir do momento que eu estou falando de um CFO, eu tenho pessoas que são contadores, que são administradores, entrevistando e tendo todo esse background para garantir que realmente aquele recurso, aquele colaborador vai ser vai ter a qualidade técnica esperada pelo cliente. Então, o colaborador, ele entende que a figura do empregador é a Robert, então isso automaticamente reduz, né, algum tipo de risco, algum tipo de problema trabalhista que esse cliente vai ter, e aí ele trabalha alocado. E uma vez que a gente trabalha em parceria, isso faz com que realmente o colaborador tenha tranquilidade no que ele vai trabalhar e prestar o serviço, e o cliente também tem essa tranquilidade de compartilhar com a gente feedbacks, que tem a tranquilidade de passar o dia a dia da rotina, de falar, olha, a gente precisa mudar um pouquinho aqui a estrutura. Então, é tudo uma questão de trabalhar em união, trabalhar em conjunto. Então, tudo que a gente faz, desde o momento da entrevista, desde o momento da checagem de referências, garante que lá na frente a gente vai reduzir aí os riscos, né, que a gente fala, riscos trabalhistas e tudo mais nessa relação de trabalho. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. Uma vez que eu analiso o background, que eu tiro a referência, muito do que o Fischer falou,
uma vez que você presta um serviço, uma vez que você conclui um bom projeto, automaticamente você tem uma referência positiva. Então, para você ser alocado ou ser requisitado por uma outra empresa, é muito mais fácil, é muito mais positivo. Então, por isso, desses momentos que a gente ligou para o Fischer diversas vezes para que ele pudesse trabalhar alocado nos nossos clientes. Então, o fit cultural, a análise do background, as experiências, o que a pessoa faz ali dentro, a relação de proximidade com a Robert Half e não apenas na empresa que a gente está, né, que o colaborador está prestando serviço, é o que vai fazer a diferença aí no dia a dia. Eu queria dar um exemplo disso real aí. A grande profissional, a Karen Bezerra, que trabalha com vocês, era a pessoa que foi aí uma das contratações, mas isso eu vou dar o exemplo dela, que eu tenho certeza que ocorre com todos os outros e ocorreram com outros grandes profissionais. O teu consultor, ele entende a necessidade do cliente. Então, ele entende onde o cliente está, onde o cliente quer chegar, e o objetivo dele. Aí ele busca esse profissional. Quando você entra, quando você está lá no dia a dia, você não está prestando conta só para a empresa. Toda semana eu tinha que passar um relatório, eu tenho que ter uma reunião, one-on-one, com a Karen, e informando o quanto andou, o que não andou, por que não andou, se deu certo, se não deu certo. Então, você meio que tem um duplo report. E isso é muito bom, porque às vezes você está encontrando uma dificuldade local que ela tem ciência e que ela pode discutir com a alta gerência. Então, o objetivo da empresa não é perdido. E se a empresa muda o foco em uma semana, em 2 semanas, em um mês, em 2 meses, como foi o caso, eu estou trocando o meu diretor financeiro. Vou dar um exemplo real. Então, eu preciso de um cara hoje aqui. A Karen colocou o cara lá. No meio desse processo, aí eu vou trocar o meu CEO, eu vou trocar, não tem problema, o profissional está lá, a gente vai adequar, mas em conjunto. Então, o profissional não é jogado lá dentro e que se vire, entende? Então, a empresa, mesmo que esse CEO tenha que sair, não esteja no país, continua tendo monitoramento dos dois lados. Então, também, se você não pode ter resultados, se você, poxa vida, eu estou aqui disponível para a empresa, mas a empresa não tem como, tudo bem, eu não trabalho e economizo para a empresa. Não gaste dinheiro comigo. Aliás, essa é uma das coisas que muito faço. Não gaste dinheiro comigo à toa. Eu estou contratado na segunda e na terça. Você não pode me atender segunda e terça? Vamos marcar no sábado. Mas entende a situação? É um taxímetro interessante, porque ele funciona para os dois lados. A empresa pode reduzir custos com o próprio profissional, com o próprio contrato. E a Robert acompanha. Então, aquele projeto não é um projeto mais do cliente, é um projeto A3. Tá certo, Vanessa? Falei alguma coisa? Certíssimo, e é isso mesmo. Acho que é o exemplo, a prova viva do que acontece na prática. Então, essas ligações, elas acontecem semanalmente, porque a gente entende que o projeto não é só do cliente, é um projeto como um todo, né? São três parcelas ali, é o cliente, o colaborador e a Robert Half. Então, todos precisam, a gente precisa trabalhar de uma forma única, próxima, para garantir que realmente o resultado que o cliente espera lá na frente, ele aconteça. Então, todas essas trocas, o que está acontecendo no projeto, o tempo estimado é o tempo que realmente é necessário? Será que a gente precisa esticar mais um pouquinho? Será que não? O que está acontecendo? A informação está chegando de uma forma mais rápida? Tudo isso, como ela é compartilhada internamente com os nossos consultores e como a qualidade técnica, muito do que o Fischer falou, né? A gente trabalha com recrutamento especializado. Então, tecnicamente, a gente entende o que o cliente necessita. E aí a gente consegue conversar da mesma forma, atender os mesmos objetivos. Então, isso é o que realmente acaba fazendo a diferença neste acompanhamento para que o projeto seja concluído aí da melhor maneira possível, dentro do tempo esperado, e que no final todo mundo ganhe, né? O colaborador ele ganhe porque acrescentou mais um projeto, trouxe a motivação que ele estava esperando, porque muitas vezes é uma questão de motivação, o que eu vou agregar, eu vou trabalhar junto, e o cliente realmente, nossa, bacana, conseguir desenvolver, conseguir evoluir, a gente conseguiu pensar numa outra vertente, trouxe uma experiência, uma visão externa que a gente estava míope, a gente não conseguia enxergar, então o final ali é todo mundo trabalhar junto para um bem comum, né? Nunca aconteceu comigo, mas uma coisa que também é muito boa é a possibilidade que, se por qualquer razão aconteceu no sentido inverso, por exemplo, eu trouxe o profissional, depois
eu estou discutindo com a consultora, estou entendendo que não é exatamente o que eu precisava, ou o profissional não está atingindo o objetivo, eu não preciso aguardar, eu não tenho nada, eu converso e a Robert substitui, né? Ou o inverso também, se aquele profissional sentiu que aquilo não está legal, não está dando, a Robert sente isso antes que sugere um problema, ela busca alguém, muitas vezes ela nem cobra o cliente disso, e ela coloca outro e fala, olha, eu acho que o B aqui vai te ajudar um pouco mais, você não quer ver? E aí o cliente continua com o B em vez do A, enfim. Eu acho que eu gosto muito da Robert porque eu acho que ela cuida não só do cliente, mas ela cuida do profissional. O profissional é um cliente para ela tanto quanto o, o, o cliente dela, né? E é a forma que eu vejo. Eu, quando estou sentado como diretor, eu olho pela minha equipe, vejo os problemas da minha equipe, porque se eles tiverem menos problemas, eles vão ser mais produtivos. Se eles forem mais produtivos, vai ser melhor para a empresa. Então, a gente tem que olhar a pessoa como um todo, o profissional como um todo. Eu acho que isso a Robert faz e não é de hoje, tá? Eu trabalho com eles desde que vieram para o Brasil. Eu acho que cada projeto é um projeto, cada demanda é uma demanda, e essas conversas, né, que acontecem de alinhamento de expectativa, não só, às vezes é necessário até incremento do time, trazer mais um recurso temporário para ajudar numa outra vertente, num outro conhecimento específico. Então, toda essa questão de parceria, transparência, confiança, é o que realmente acaba fazendo a diferença. Então, a gente sempre fala que cada projeto é um projeto, cada demanda é uma demanda, tudo é muito customizado, a gente trabalha de acordo com a necessidade do cliente, e tudo é muito, né, a gente presta atenção em cada detalhe, e como que a gente pode contribuir para que o final seja muito proveitoso, né, que a gente tem eu sempre falo de agregar valor ao negócio, porque é isso que a gente pensa quando a gente está numa cadeira executiva, o que eu vou agregar, né, valor? Como que eu vou conseguir um saving? Como que eu vou fazer com que esse business tenha uma outra visão no ano seguinte? Então, tudo está muito voltado a saving, a estratégia, a planejamento. Então, tudo aquilo que a gente pode agregar, se a gente estiver alinhado com confiança, com trabalho, realmente os ajustes eles acabam sendo feitos ali no meio do projeto de uma forma muito transparente e com confiança, né? Fischer, e em que tipo de trabalho, a gente falou que tipo de empresa a gente pode ter o CFO temporário, mas em que tipo de trabalho ele se encaixa também? Acho que é muito importante, porque eu acho que a questão aqui não é a empresa, eu acho que esse profissional ele está disponível para todo tipo de empresa, desde uma empresa muito pequena, uma empresa startup, até uma multinacional. E o importante é o que ela precisa, qual é a dor que ela está tendo. Então, às vezes, ela está com um problema de cobrança, ela está com um problema de estruturar a área dela, a área fiscal dela, ou ela está com um problema no RH, então ela pode buscar esse profissional diretamente para atuar nisso. Então, um dos exemplos é a parte de aquisições. Então, quando ela está no projeto de aquisição, no projeto de merge dessas operações, num projeto de takeover, que é o dia a dia, é aquele profissional que se divide, como eu dei o exemplo, tem o diretor financeiro da empresa e ele não consegue atuar na empresa e, ao mesmo tempo, fazer todo o processo de unificação, de merge, que envolve várias reuniões, que envolve gente, que envolve todo esse processo. Então, esse profissional ajuda nisso. A mesma coisa ocorre em implantação de sistemas, de BI, como, por exemplo, SAP, todo e qualquer projeto especial da empresa que vai existir no dia a dia, que pode existir algum conflito interno ou não, esse profissional pode apoiar, fazendo os orçamentos, um orçamento base zero, tendo uma visão independente e externa da organização. Então, são inúmeros trabalhos. Eu acho que é importante a empresa identificar a dor, identificar o que ela precisa para aquele momento, e a aquisição é uma coisa muito clara, né? Porque o processo de orçamento é muito claro. Eu tenho um processo que dura de 2 a 3 meses e acabou. Aí só no ano que vem que eu vou precisar de novo. Ou o processo de análise de uma joint venture ou de uma união. Então, eu fiz muitos processos de merge, de aquisição e até de takeover como nessa função. Perfeito, puxa, papo ótimo aqui, esclarecedor, um assunto tão distante para muita gente, agora parece tão fácil de entender. Vocês trouxeram uma perspectiva muito ampla aí de como fazer, quem fazer, quais benefícios e até cuidados que são necessários.
Então, Fischer, quero te agradecer muito aí por participar hoje. Obrigado. Volte mais vezes, viu, Fischer? Muito obrigado, Cássio. Eu que agradeço a você, a Robert aí, a gente tem uma parceria muito grande e eu fico muito feliz de poder aí ajudar. Vanessa, muito obrigado, prazer. Obrigada, viu, Fischer? Foi um prazer. Vanessa, obrigado a você também. A gente sabe que o seu tempo é valiosíssimo, disputatíssimo, assim como o do Fischer, de modo que a sua doação aqui de um tempinho para bater esse papo no podcast é muito valiosa. Muito obrigado, viu, Vanessa? Obrigada, Cássio, que é isso, é sempre bom estar aqui, compartilhar, enfim, trocar um pouco de experiência, né? Acho que isso que é o bacana aí da gente conversar. Então, obrigado mais uma vez, Cássio, Fischer, foi um prazer estar aqui com vocês. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é o conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje com a gente foi o Silson Fischer, que é CFO temporário muitas vezes e diretor financeiro com vasta experiência, e a Vanessa Aguiar, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?